que isso foi recebido no Senado, como é que essa notícia foi recebida no Senado. Está conosco o senador Magno Malta. Boa tarde, senador. Senador, como é que foi recebida a notícia da cassação do Deltan Dallagnol e a ameaça, né? A ameaça sequencial também da cassação do senador Sérgio Moro? Porque o Eduardo Cunha publicou assim, né? Deltan foi cassado, vai trabalhar como assessor do Moro e daqui 6 meses o Moro vai ser cassado. E é o que, por exemplo, o jornal Estado de São Paulo, ele acabou de soltar uma matéria que diz o seguinte, senador. Ela diz que os advogados, né, dos réus da Lava Jato fizeram um périplo de visitas nos gabinetes de todos os ministros do TSE para fazer lobby contra o Dallagnol. E no grupo de WhatsApp deles, que é o grupo Prerrogativas, o advogado Michel Saliba, ele gravou um vídeo no WhatsApp e mandou o seguinte: agora só falta o Moro, vamos caçar ele também. Como é que o senhor recebe essa notícia? Assim, eu recebo com muita tristeza e com um tom muito alto de indignação. Essa indignação tomou conta do Senado, até de pessoas que não têm qualquer ligação com a esquerda, assim, digo ligação do ponto de vista ideológico, embora façam parte da base do governo, mas compreende que nesse momento nós estamos vivendo de fato a caça às bruxas e que Deltan pode ser a bola de uma série de outras. A falta de respeito ao ordenamento jurídico do país, as prerrogativas que são dadas a um parlamentar e depois da sua posse, após ser diplomado e ser empossado, amparado no artigo 53, as razões pelas quais foram colocadas, elas não são nem plausíveis, né? Não dá nem para chamar o VAR, porque todo o texto é um texto jurídico de explicações do relator, não é? E aqui não vai qualquer tipo de desrespeito ao relator, não quero entrar no fato das amizades e relacionamentos dele, mas é um texto de adivinhação. Quando Deltan não tem qualquer tipo de processo e supõe-se que ele poderia ser condenado num PAD, né, numa investigação interna no Conselho do Ministério Público, e que nada tinha de fato, e que lhe é dado o direito de, em estando no Ministério Público, isso é do regimento interno do Ministério Público, que rege o Ministério Público, que é a própria lei em si, e que ele pode, de fato, se desincompatibilizar. Então, ele se desincompatibilizou, então, poderia ser essa a intenção. Nós não precisamos de ter juízes, julgadores que falem intenção. É igual a condenação, é igual o Ramagem não ter sido colocado como diretor-geral da Polícia Federal, porque supunha-se que ele era amigo dos filhos de Jair Bolsonaro. Ora, o Lula está indicando o Zanin para aqui agora, que é o advogado dele. Então, quer dizer, nós estamos vivendo no caça às bruxas, condenação no supõe-se, porque não existe mais ordenamento jurídico, quando o Ministério Público Eleitoral dá um parecer, e é quem é dono da ação, tanto criminal como eleitoral, e também não é respeitado, assim, seja o Deltan ou seja qualquer outro, lhe causa asco e indignação. Quando o outro é levado numa condenação, coercitivamente, é levado com dólar na cueca, uma operação da Polícia Federal, e logo em seguida o sujeito está plenamente inocentado, sentado na sua cadeira, com seu terninho, sabe, com um atestado de bons antecedentes, dentro de um momento cruel como esse, em que as pessoas de bem
que não desviou dinheiro público, não roubou ninguém, não assassinou ninguém, não assaltou, não cometeu qualquer tipo de crime para ser chamado de terrorista, não tem qualquer tipo de similaridade com César de Batiste. Então isso causa indignação, seja ele ou seja qualquer outra pessoa. Se isso tivesse acontecido com alguém do PT, eu estaria aqui revelando a minha indignação. Com alguém do PSOL, estaria revelando a minha indignação, embora não concorde com eles em nada. Mas o ordenamento jurídico, esse sim, precisa ser respeitado, ser validado, e ninguém pode ser condenado porque poderia, quem sabe, seria condenado e fez de caso pensado sair. Fez de caso pensado, poderia ser de caso pensado, qual o problema? Tem empresário que sai da empresa, deixa a família como empresa porque ele vai ser candidato. Fez de caso pensado e por causa disso esse empresário vai ser caçado? Senador. Então, assim, é muito difícil você conviver e você falar sem os pontos de apoios, ou seja, não há um alicerce. O Brasil hoje é uma casa de parede construída fora do alicerce. Elas se balançam para qualquer lugar. Magno, eu preciso te fazer uma pergunta. A Bíblia chama isso de cana agitada pelo vento. Eu preciso te fazer uma pergunta porque eu, assim como você, eu estou indignado, tá? Como cidadão, não sou jurista, como todos que estão nessa mesa, mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei, vale a indignação, vale também as postagens nas redes sociais, que eu vi a indignação do Carlos Jordi, do Nicolas, de muitos deputados de direita, suas, nas redes sociais. Mas a gente sabe, Magno, que quem pode limitar os poderes do judiciário é o Senado. Então, o que vocês, senadores, podem fazer? Porque a indignação, ela não vai resolver o problema. A minha pergunta como cidadão e um cara que está bem indignado com o que está vendo é: por que que o Senado não interfere? Por que que o Senado, que tem uma maioria de senadores de direita, não interfere para que não haja esses abusos de poder do judiciário? Porque está havendo um autoritarismo, sim. A gente sabe quem pode resolver: o Senado. Tem uma maioria de senadores de direita no Senado. Então, por que que o Senado, Magno, ou se vocês me explicar como vocês podem interferir nisso, por que que não tem essa intervenção? Por que que não tem esse questionamento? Por que que não tenta se limitar o poder de um judiciário que hoje está mandando no Brasil? Obrigado pela pergunta e pela sua indignação. Essa é chamada indignação dos justos. O apóstolo Paulo, o intérprete da mente de Cristo, ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Infelizmente, o Senado agachou, está agachado. O Senado ficou de 4. Nós temos 3 poderes harmônicos entre si, diz o texto da falida Constituição desrespeitada e pisada. Mas não há 3 poderes harmônicos entre si. O que existe é um poder que se adentrou aos outros poderes. E nesse momento, esse poder, que é o poder judiciário no seu ativismo, você falou em redes sociais, não sei se você acompanhou os meus 2 últimos discursos, as minhas 2 falas, dirigindo-me ao presidente do Senado, a Pacheco. Toda a responsabilidade de tudo que o Brasil está vivendo, a culpa é do Senado. Mas e os senadores, Magno? Os senadores não podem fazer algo para pressionar? Eu faço a minha parte. Nós não temos maioria aqui, não. Desculpa, não sei, nós não temos maioria. Nós somos minoria, nós somos 34. Agora, existem outros senadores que não são de esquerda, não são ideológicos, estão na base do governo, votaram no presidente Pacheco e se calam. Mas vocês então, podem travar tudo. Vocês podem obstruir tudo. Se juntar os senadores de direita, vocês podem travar. Com certeza. E o presidente Pacheco, e aí nós vamos falar claramente, porque eu tenho falado na tribuna do Senado, tenho falado olhando para ele, e ontem eu vi um discurso do senador Bagatoli, que está aqui há 4 meses, mas ontem jogou para fora toda a indignação dele, dizendo que está arrependido, se arrepende de ter vindo para uma casa achando que ele poderia fazer alguma coisa pelo Brasil e fica sentado assistindo o ativismo judicial sem qualquer reação do presidente da casa. Você daria nomes? Você daria nomes dos leais hoje? Os leais hoje, aqueles que vocês se uniriam e poderiam fazer uma pressão no Pacheco. Você daria nomes para a população saber quem são os firmes, os que estão tentando alguma coisa? Cara, são 34, eu não sei se eu vou me lembrar, mas você tem todo mundo. Você tem o Marinho, que é um grande líder, o nosso líder
da oposição aqui, você tem o Marinho, você tem o novato Jorge Seif, você tem aí a Damares, que foi ministro. Aliás, tem 5 ex-ministros aqui do Jair Bolsonaro. Ô Magno, agora um questionamento que todo mundo dessa mesa sabe até mais do que eu. Se os 34 que você citou, isso o Pavinato já me ensinou, o Capês me ensinou, que eu aprendo com esses caras. Se os 34 que você está falando se unem e fazem uma mobilização... Não passa nada. Não passa para tudo. Então por que não faz tudo isso? Por que não para tudo? Meu amigo. A gente está na mão de vocês. Com certeza. Agora, irmão, por causa do ativismo judicial, deixa eu te falar, você tem uma maioria absoluta com um galho dentro. Com medo de abrir a boca. Ou seja, rabo preso. Tem gente, então, que tem rabo preso, é isso? Eu não me preocupo com perda de mandato e nem me preocupo com cadeia. Eu me preocupo com as minhas netas, com o futuro do Brasil. Há um cerco ideológico que está se fechando em cima de nós. E só quem pode impedir esse cerco ideológico é o Senado. Mas, Magno, então a minha pergunta, desses 34... Tem muitos, então, que tem o rabo preso, que tem medo de encontro ao judiciário, certo? Eu não diria o rabo preso, porque eu não sei do problema de cada um. Mas medo, isso eu sei. Isso eu sei. Assim, tem uma AGE no Tribunal Eleitoral. Dessa AGE vai de Bolsonaro, a Bia Kiss, a Magno Malta, a Nicolas, a todo mundo. Nós não sabemos o que vem daí. Eu já li a peça todinha. Com relação à minha pessoa, não tem nada, absolutamente nada. Mas eu estou com o espírito preparado, porque nós não temos ordenamento jurídico. Amanhã, a Jovem Pan pode ser parada. A Jovem Pan tocou num assunto que não pode se tocar, no processo eleitoral, no problema do Dallagnol. Dallagnol foi injustamente porque a lei favorece ele. Ou seja, nossas esperanças só diminuem. Eu vou passar para o Pavinato, só diminuem, porque se a gente tem 34 deputados que poderiam fazer uma oposição forte, e você está deixando claro com coragem que muitos têm medo do judiciário, a gente está na mão de vocês. Só vocês poderiam limitar os poderes desse judiciário. Uns têm medo e outros têm processo lá. É isso. Outros têm processo lá. Então é o seguinte, eu estou falando aqui sem medo. Assim, não fique desanimado não, porque pelo menos você tem algumas vozes ainda que não se calaram, né? Quando o profeta desanimou e falou para Deus, eu estou só, ele falou, não, ainda tem 7 mil que não se dobraram, só você que não está vendo. Então vamos continuar acreditando, eu creio em Deus, sabe? Eu acho que esse cerco ideológico não fechou por conta da CPMI do dia 8 de janeiro, onde muitos... Eu passei ontem à noite lendo o depoimento de G. Dias. É um absurdo. Ali, nas 3 primeiras linhas de depoimento dele, se fosse alguém ligado a Bolsonaro, eles inventariam prisão perpétua. Então, não perca as esperanças, por favor. Você é um guerreiro. Mas pode só entrar meu áudio, pode deixar no Pavinato. Mas eu creio muito em Deus, muito. Mas eu queria crer também nos meus senadores, de verdade. Acredite. Eu queria crer pra caramba nos senadores que estão lá para representar o povo brasileiro e que eles botassem a cara para questionar os absurdos que estão acontecendo. Eu creio muito em Deus. Muito. Senador, eu quero perguntar uma coisa. Vou pedir à produção, comece a entrevistar todos os senadores. Põe eles aí. A gente convida, mas não é todo mundo que vem, né? O pessoal gosta mais de um esquema mais fino e elegante, com gente que fala menos honestamente, né? Bom, senador, a gente viu aí a promessa do advogado do Prerrogativas, que nem faz parte desse processo, era advogado de clientes da Lava Jato. Não, eu estou falando matéria do Estado de São Paulo, o advogado do Michel Saliba. Ele fez sustentação oral. Michel Saliba fez sustentação oral, fez. É do processo. Foi gabinete por gabinete. Ele é parte de quem? Ele é parte do Partido da Mobilização Nacional. Parte do PMN, Partido da Mobilização Nacional, né? Grande partido, né? O PMN, né? O advogado dele, ele foi lá e ele falou, o próximo é o Moro. Por que o próximo é o Moro? Porque tem, e eu quero lhe perguntar isso, que a gente viu, né, que começou um movimento aí no Congresso do Vem Anistia.
né? Tá todo mundo, do PL ao PT, gritando, vem, anistia, a PEC da anistia, para limpar, varrer, absolver, curar, né? Apagar todos os crimes eleitorais de todos os partidos até 2022. E quanto ao Sérgio Moro, lá no Paraná, o Michel Saliba, ele tem a esperança de caçar o Sérgio Moro, porque pesa contra o Sérgio Moro, né, uma acusação, um processo de mau uso de verbas de campanha. Passada a PEC da anistia, ela vai beneficiar também o Sérgio Moro? Rapaz, eu não estou nem sabendo se o PL está metido nesse negócio de vir anistia, assim. Eu não estou, certo? Eu não estou. Então, eu não estou nem sabendo, estou sabendo de você agora. Aliás, muito obrigado por estar falando com você, te assisto todo dia, viu? Sou seu fã. Que honra, muito obrigado, senador. Quando nós estamos falando do prerrogativas, e muita gente que foi envolvida na Lava Jato, é claro que pegou muita gente e que realmente foi absolvido por falta de provas e dívidas, mas a maioria absoluta foi presa dentro de uma investigação verdadeira que o próprio Supremo não tirou uma vírgula. Foi o Supremo que condenou, não foi o Moro era juiz de primeira instância. Quem condenou foi o Supremo, que não conseguia tirar uma vírgula do que ele escreveu, dado a veracidade, dado a devolução dos dinheiros, os acordos de leniência feita. Então é o seguinte, um advogado desse grupo Prerrogativas, fazendo uma defesa desse pessoal envolvido na Lava Jato, eu vou ler algumas frases aqui. Ele tinha preparado essas frases para o plenário, mas eu vou ler aqui. Ele, fazendo defesa oral, é cumprir ou não a clareza de um texto constitucional. O Supremo Tribunal pode muito, mas não pode tudo. Nenhum poder pode tudo em um Estado democrático de direito. Quando veio essa liminar de 6-5, o que eu disse à imprensa, disse ele, a imprensa que aplaudia porque queria ver 15 ou 20 pessoas poderosas serem presas. Estão flexibilizando um preceito constitucional, uma cláusula pétrea. Amanhã vocês vão ter que aplaudir quando forem flexibilizar a livre manifestação do pensamento, a propriedade privada e outros direitos constitucionais. Ora, uma palavra profética. Isso aqui eu copiei de um vídeo do advogado Cacai, que transita tão bem no Supremo, ele fazendo uma defesa oral no plenário do Supremo. Parece uma palavra profética. Quer dizer, valia ontem e não vale mais hoje. Não vale mais hoje. Então, assim, dar conhecimento sobre esse movimento eu não sei. Agora, essa história rola aqui pelos corredores e também no encontro de senadores, e senadores que estão bem relacionados, que têm ouvido isso por aí. Mas para caçar o mandato de um senador da República, essa sanha começou com a Selma. A senadora Selma, eu não estava aqui, fiquei 4 anos fora dessa casa. Ele foi diplomado, o Moro. O Moro assumiu. Aqui tem um monte de senadores que têm os seus problemas pessoais com o Moro. Tem o Moro como desafeto, porque alguns dizem que o Moro não foi leal na investigação contra eles e que realmente a família sofreu. Bom, cada qual tem as suas razões. Mas Moro é senador. E Moro, enquanto juiz, cumpriu o seu papel que foi referendado por todos os tribunais, e plenário de tribunais, e plenário do Supremo Tribunal Federal. Ora, tem uma música de Milton Nascimento, Eu, Caçador de Mim, né? A gente não pode nem falar as coisas, senão os caras metem a gente na justiça querendo direitos autorais, né? E então, nós estamos, assim, como que vendo isso às avessas, né? O Moro cumpriu o papel dele e hoje ele está sendo caçado. Quer dizer, se ele cometeu qualquer tipo de erro, seria eu caçador de mim. Eu estou procurando a mim. Quer dizer, e ele não fez. Ele cumpriu o dever dele, como os outros. Agora, se você não gosta, tem advogado, entra na justiça, você vai na justiça, o advogado percorre. Aqui no meu gabinete não veio ninguém para falar alguma coisa a respeito nem do gabinete dessas outras pessoas.
Agora, se eles percorreram os gabinetes do TSE, o que já é muito ruim, ouvir uma informação como essa, de ministro receber advogado, ministro tem que receber advogado, sim. Quando advoga a causa de um cliente, seja ele o Marginal, seja ele o Marcola, ou seja ele o Geleão, fundador do PCC, na verdade, Marcola fica depois que ele morre, ou qualquer um outro cidadão. Agora, para fazer lobby, para tirar mandato, isso aí é muito grave. Nós estamos passando um momento muito grave. Por isso, eu acho e espero que vocês continuem, eu peço a vocês, insistindo com os senadores, principalmente com esses 34 que estão de oposição, estamos no lugar onde a história nos colocou, para que haja esse posicionamento. Nós precisamos cobrar dioturnamente, publicamente, na sessão do Senado, não é numa reunião. Quando eu cheguei aqui, é a política da boa vizinhança, a regra da boa convivência é você respeitar, e eu respeito. Pacheco se elegeu, não me conhece, eu acabei de chegar, eu tive com ele no gabinete dele, respeitosamente, ele conhece as minhas posições, mas eu também disse, olha, agora eu falo no plenário. A Constituição diz que só essa casa, a chamada Casa da Federação, é quem pode manter o equilíbrio, porque o Supremo tem os seus poderes com crimes, com deputados. O poder executivo, enquanto ele é de forma atrevida, juridicamente não é, de forma atrevida, invadida pelo Supremo, e nesse momento o Supremo é legislador. O Fux, semana passada, disse que o Congresso precisa começar a legislar e parar de judicializar as questões. Ele falou certo, parabéns, Fux. Mas parou de dizer também que o Supremo precisa parar de legislar e começar a usar a Constituição, sabe? Parar de querer fazer lei que não é competência de quem não teve voto. Então, nós estamos vivendo um momento muito sério, uma anomalia, uma mula de 7 cabeças. E nós vamos ter... O papel do Senado fica complicado, né, senador? Porque a gente viu na semana passada a Rosa Weber, seguida de outros 9 ministros, criarem, outros 8, criar um tipo novo, né? Um tipo novo no Brasil, que é a figura jurídica do desgraçado. Ou seja, pegaram a graça concedida ao Daniel Silveira, falaram, não respeitou o princípio administrativo da impessoalidade, então o Daniel Silveira que recebeu a graça, ele é juridicamente um desgraçado, que se tirou dele a graça. Aí, no mesmo tempo, o Lula vai indicar o ministro ao STF, ele tem o direito de indicar quem ele quiser, mas aí o princípio administrativo da impessoalidade não vale. Né? Não vale para ele, mas vale aqui. Aí Vossa Excelência estava no Congresso, no impeachment da Dilma Rousseff. Quando se fatiou a penalidade, se tirou da Dilma a inelegibilidade de 8 anos. Aí o mesmo Brasil da Esperança, que é tão preciosista, com a lei ficha limpa, fez uma ginástica para aplicar a inelegibilidade ao Deltan, a lei da ficha limpa, uma lei ordinária, né, infraconstitucional, é uma lei complementar, infraconstitucional, mas é complementar, ao mesmo tempo que a Constituição, que é a Constituição brasileira, aplica ao presidente empichado a inelegibilidade de 8 anos e o Congresso assistiu passivo. Esse rompimento, esse rasgar da Constituição. Vocês já não notaram que ali o chumbo ia ser grosso? Agora são 14 horas e 58 minutos. Eu não sei se você acompanhou meus mandatos. Eu denuncio o ativismo judicial há muito tempo. Na sabatina de ministro aqui, eu denuncio há muito tempo. Assim, foi a tônica das minhas subidas na tribuna. Se você for lá acessar Magno Malta e ativismo judicial, Magno Malta, STF e tal, você vai encontrar. Assim, foi a tônica, porque eu tinha medo, porque eu sabia que nós íamos chegar a esse momento. Na verdade, nós não trocamos um presidente, nós estamos... Quem está no poder vigente nesse momento está trocando o regime. É troca de regime, eles estão mudando o regime. O que foi feito lá com a graça de Daniel, uma graça que foi dada a um terrorista chamado César Battisti, que queimou crianças vivas com família dentro de casa e declarou isso na Itália, na delação dele agora, depois que foi deportado. A graça que foi dada para Genuíno, para Zé Disseu, tudo bem, é privativo do presidente, pode ter dado para qualquer um.
É possível que o presidente dê uma graça para o José Dirceu, ele foi beneficiado por um indulto que beneficiou também o Valdemar Costa Neto, tá? Só para não colocar no mesmo escaninho, não, tá, porque eu tenho que ser exato. Tá certíssimo. Agora, se é privativo do presidente, tirar o indulto de Daniel, que estava amparado no artigo 53 da Constituição, e aí a Câmara dos Deputados é tão culpada quanto, porque o ministro Alexandre de Moraes, quando pede a prisão dele, envia para a Câmara. A Câmara podia ter rejeitado, mas a maioria dos... Lira não podia nem ter botado para votar, mas colocou para votar. E a maioria dos pares aprovaram a prisão de Daniel. A partir daí, assinaram um recibo. Esse recibo dizia, daqui para frente tudo pode. Então, todos nós estamos na vulnerabilidade. Por exemplo, essa minha entrevista a vocês aqui, ela pode cair dentro de qualquer inquérito. Porque não tem parâmetro para você fazer esse tipo de medida. Agora, como eu, tem outros indignados que não verbalizam, alguns verbalizam da sua própria maneira, né? E não sei, eu tenho certeza que sim, porque vocês são muito competentes, acompanham as sessões do Senado, vê quem está ali, quem não está, o que fala, o que não fala, como participa, as comissões, né? Então, eu não sou o arauto do caos. Acho o fim do mundo. Daniel Silveira está preso, depois de receber uma graça, e quando a Constituição foi rasgada pelo Lewandowski, não sei, você estava assistindo como jornalista, ele cortou minha fala, ele cortou o meu microfone. Eu estava questionando, porque o senador Randolph fez uma questão de ordem que tinha umas 5 a 10 páginas, sei lá. Ele demorou lendo aquilo. Quando ele acabou de ler, o Lewandowski respondeu mais rápido do que imediatamente. Um troço que tinha mais de 5 páginas. Mas, senador... Que era danadinho dos direitos eleitorais que ele não podia fazer. Isso tudo a gente já sabe. Ô, senador, isso tudo a gente já sabe. O meu incômodo é esse. Não adianta mais só falar. E eu sei que você é um cara que está fazendo. Mas eu vou te ler nomes aqui. Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro, Damares, o senhor Magno Malta, Marcos Doval, Marcos Pontes, Ciro Nogueira, Hamilton Mourão, Marinho, Cleitinho... Todos de direita. Eu não falei 34. Eu falei aqui alguns nomes que eu sei que se posicionam e que falam. Se esses nomes, esses que eu li agora, se unirem e reagirem e cobrarem, por quê? O Senado não pode aceitar essa autonomia do judiciário, essa autoridade toda. Se esses que eu te li agora, eu devo ter lido, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Eu tô falando de 10, eu não tô falando de 34. Vai dar sim o que falar. Eles sabem melhor do que eu aqui na mesa, tá? Realmente, eu sou um cara que eu sou jornalista, sou apresentador, sou cidadão, mas não sei de justiça nem de política como eles aqui. Estou começando a aprender mais, inclusive com o meu tutor, Pavinato. Agora, se forem esses 10, vocês fazem barulho. O que a gente precisa é de um barulho que não seja mais só falando, que não seja mais em rede social. O povo brasileiro precisa ter uma esperança de que quem manda no Brasil não é o judiciário sozinho, de que são 3 poderes. Porque o que eu vejo hoje é nitidamente um medo do Senado, como você falou, medo de reagir. Agora, alguns aí não devem ter rabo preso, não é possível. Eu chamo de rabo preso, você não. É rabo preso. Se você tem medo de questionar, é porque você tem rabo preso. Ou que você tomou um Imosec também, né? Mas você concorda, já senador? Ficou bom de novo? Agora, tem que ser feito. Senador, eu realmente espero... Só um minutinho. Claro. Ele me deu uma saia justa, agora ele me deu uma saia justa. Ele me deu uma saia justa que eu só posso falar por mim. Como vocês prestam atenção e vocês assistem tudo, você deu os nomes, e assim, amigão, eu só posso falar por mim, cara, assim eu tô cheio de processo no Supremo, né? Mas eu não vou botar o galho dentro, irmão. Eu vou falar igual pro Paulo. Eu não tenho por ganho a minha vida. Não tenho por ganho. Porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Quem nasceu para João Batista não pode ter medo de perder o pescoço. Eu não tenho medo de homem nenhum. Eu sabatinei quase a maioria desses que estão no Senado, no Supremo. Posso fazer hoje. uma pergunta que eu acho que todo brasileiro tem dúvida disso, senador.
Acho que todo brasileiro comum tem dúvida disso. Quando está, por exemplo, numa situação grave como essa que o Brasil está passando. Mas ele está certo, viu? Tem que agir. Deixa eu te perguntar. É isso que eu quero. Quando o brasileiro tem dúvida, quando acontece alguma coisa séria, e as opiniões do senador são fortes. O senador é muito polêmico também. Chega alguém, é uma pergunta do brasileiro comum, e fala assim: olha, senador, veja bem, vamos acalmar os ânimos porque eu tenho uma pastinha com seu nome no meu gabinete. Isso acontece? Não, assim, não sei se já falaram assim para alguém, né? Eu acho que já. Alguém assim com o rabo muito enrolado. Agora, assim, homem nenhum chega para mim, não. Agora o cara fala assim: rapaz, assim, você é muito bastante pro Brasil e tal, pega leve, porque esses caras não têm limite, você tá cheio de processo lá e tal. Isso aí eu já ouvi. Fala, meu amigo, eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte. Mas ninguém vai me parar. Bom, senador, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disposição. Foi um prazer falar contigo e espero mesmo que o senhor encabece um grupo, né, que tome alguma providência, que estabeleça condições para a gente barrar, né, esses episódios que a gente tem visto sistematicamente, que infelizmente não são barrados pelo presidente da casa. É um pedido nosso. Tenta juntar um grupo de senadores que você saiba que são firmes, porque quantos, Pavinato, Capês, quantos são suficientes para fazer realmente uma pressão, para deixar claro uma resistência? Quantos? 10 já seria ótimo. 10 já resolve. Não, é o regimento interno o seguinte: se você entra em obstrução, sim, não vota nada. Assim, então 10 são suficientes. Eu tenho dito o seguinte: se o nosso partido mudou o estatuto, e de fato é um partido conservador hoje, e é o maior da América Latina, e existe uma oposição que está no poder e tentando fechar um cerco ideológico para nos fazer pior do que a Venezuela, esse partido precisa meter o pé na porta. Precisa meter o pé na porta. Não basta tão somente dizer que é de direita. Não basta tão somente, né? Então, eu tenho dito isso, tenho conversado com lideranças e com o próprio presidente do partido, que tem sido firme, assim, não é que eu tenha uma surpresa com essa firmeza que ele adquiriu ao longo dessa convivência com a chegada do presidente Bolsonaro, mas que tem sido muito firme. E assim, eu também tenho tanta tristeza quanto você, tenho tanta angústia quanto você, volto para casa de noite angustiado, chego aqui assim com a sensação de impotência, de ver um povo sofrido que está caminhando para a vala, porque eles têm duas coisas na cabeça deles que ninguém tira: destruir a economia, atacar os valores conservadores de família, aguçar a libertinagem, e aí sim o Brasil, que é uma grande nação, vai se tornar um país dependente de cesta básica. Eu quero acreditar nos senadores de direita. Eu posso acreditar que vamos ter 10 pelo menos? Eu posso? Você acha que eu posso acreditar nisso? Não, eu só posso falar por mim. Tu acha que eu não falo com ninguém? Eu não vou dar nome aqui. Tu acha que eu não falo com ninguém? Tu acha que eu não falo com ninguém? Tu não acha que eu não converso com ninguém? Sabe? E as pessoas, assim, meu amigo, quando você quer se preservar demais, é aquela velha história. Se o cachorro corre para cima de você e você dispara correndo com medo dele, ele te morde. Mas se você parar, mesmo tendo tremendo por dentro, parar, ele para. Ele para. Então nós temos um grande problema, é de gente correndo, com medo de alguma coisa. É preciso parar. É preciso parar. Eu nunca fiz um discurso atacando a instituição. Eu falo de pessoas, eu falo de ministros, de compromisso que eles fizeram na CCJ, quando foram sabatinados, compromissos assumidos, discursos feitos e que não são cumpridos. Então, quer dizer, quem tem que cobrar? É a Câmara dos Deputados, não é atribuição. Quem que é o vereador? Não é atribuição. É a Jovem Pan? Não. É o Senado, pô. É o Senado. É o Senado. Então é o seguinte, eu falo com os que eu posso, e converso com os que eu posso. É o nosso papel. Nós estamos na oposição. Sim, mas nós temos 34. Nós temos 34. Você não consegue juntar 10, realmente, aí fica muito complicado. Vamos rezar, senador, para a ideologia de gênero não ter transformado o Senado em sem nada. Né? Porque se o Senado virar um sem nada,
né, nós estaremos perdidos. Senador, eu quero agradecer. Casa transgênio, né? Eu quero agradecer muito a sua participação. Muito obrigado.